Queridos, eu queria que você pudesse abrir nessa noite Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, e depois versículo 10 e 12. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, e depois o 10 e o 12. A palavra de Deus diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma maneira foram perseguidos profetas que viveram antes de vocês. Pai, essa é a tua palavra e nós amamos a sua palavra. Nós amamos a sua palavra porque ela é suficiente para transformar o nosso coração. Então, Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, só aquilo que tu podes fazer. Que o nosso coração possa estar aberto para receber essa semente incorruptível, que gera nem 30 nem 60 apenas, mas 100 por 1, Pai, a frutificação máxima dela, para que nós possamos te conhecer mais do que ontem e menos do que amanhã, Pai, porque nós queremos a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, queridos, nós estamos felizes de continuar essa série de mensagens. O Senhor tem falado ao nosso coração a respeito do reino de Deus, esse reino que Jesus disse que está chegando, mas que também já veio. Essa mensagem que nós vemos que João Batista começa a pregar, e não só João Batista, os profetas do Antigo Testamento, né? Dizendo: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. E nós temos falado também que esse reino, além de estar vindo, ele também já começou a se manifestar. É como se a sombra tivesse chegado primeiro de algo muito maior. É por isso que nós, que agora somos representantes desse reino, nós que somos os embaixadores desse reino, os súditos desse reino, preparamos o caminho do Senhor, assim como João Batista fez. Né? A Bíblia diz: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E nós temos ouvido sobre várias mensagens sobre o reino de Deus. Nós entramos no Sermão do Monte, Mateus 1, capítulo 5. Mas para que você não ache que o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha são só as bem-aventuranças, é todo o capítulo 5, todo o capítulo 6 e todo o capítulo 7. O Sermão da Montanha é muito maior. Então, quando você termina de ler as bem-aventuranças e continua a ver o que Jesus continua a falar, você vai ver que as bem-aventuranças são 3 capítulos. E sábado passado, o último sábado que nós tivemos o Alcance Jovem, nós pregamos sobre vocês são o sal da terra, que é o versículo 13 do capítulo 5. Nós pulamos alguns versículos e nós pregamos o 13. E hoje a gente vai de trás para frente. A gente vai no 12, no 11 e no 10. Porque a palavra bem-aventurado ou muito felizes fala sobre uma pessoa que está vivendo algo, que é um reino, que é manifestando um reino que não é desse mundo, como embaixador, e ele recebe uma recompensa, e por isso que ele está muito feliz. E você vai perceber que a recompensa dos perseguidos é a mesma dos pobres em espírito. Jesus começa o ensinamento falando, no versículo 3, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele termina as bem-aventuranças dizendo: bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. É como se Jesus estivesse dizendo que a parte mais importante, ele começa dizendo a maior recompensa, que é o reino dos céus, e quando ele termina as bem-aventuranças, ele continua dizendo a maior recompensa, que é o reino dos céus. E sabe o que é o mais maravilhoso de tudo isso? É que diferente das outras bem-aventuranças, que são futuras, ou seja, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Todas as bem-aventuranças que fazem um apontamento para uma recompensa futura. Os perseguidos, eles não têm uma recompensa futura. Diz: deles é o reino dos céus. Glória a Deus.
Significa que nós não receberemos o reino de Deus, significa que nós já temos o reino de Deus. Aleluia. E ele continua dizendo: bem-aventurados são vocês que por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, todo mal disserem contra vocês mentindo. Regozijem-se e alegrem, porque grande é o galardão de vocês. Não é um galardão que será, não é uma recompensa que será, é uma recompensa que já é. Significa que enquanto a gente está aqui nessa terra, nesse momento que a gente está no alcance jovem, existe alguém ou algum anjo que está contabilizando uma herança minha e sua lá no céu agora. De algo que não será seu, de algo que é seu. Grande é a recompensa que vocês têm. É sobre esse embaixador que vive com os recursos do reino em que ele foi enviado. A gente já falou sobre isso. O embaixador, por exemplo, dos Estados Unidos, ele não recebe segundo aqui o real, ele recebe em dólar, né? O embaixador dos Estados Unidos, ele tem os costumes, a cultura, ele é julgado segundo as leis americanas. Significa que aquilo que está à sua disposição já está à sua disposição. Quando Jesus fala sobre os perseguidos, ele vai dizer: essa recompensa ela não é futura, ela já é agora. O reino dos céus é de vocês. Já existe um galardão para vocês. E cara, isso é maravilhoso. Porque perseguidos por causa da justiça, vai lembrar do que a gente falou sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Quem estava aqui no fome e sede de justiça? Levanta a mão. Você que estava aqui vai lembrar que a gente falou que quando Jesus diz bem-aventurados que têm fome e sede, ele não está falando de um desejo simplesmente de vontade de comer, igual daqui a pouco você já vai começar a ter, vai comer depois do culto. Esse fome literalmente significa a ponto de definhar. Jesus sentiu essa fome depois de 40 dias jejuando. Isso significa que a fome e sede que ele está falando é um desespero. Então, felizes são aqueles que estão desesperados. Pelo que a gente entendeu justiça. E nesse culto, a gente falou que justiça significa ser aquilo que deveria ser, o nosso dever de ser, ou nos tornar aquilo que deveríamos nos tornar, para que possamos dar aquilo que devemos dar. Nós falamos que justiça é isso. Quando um juiz, por exemplo, dá uma sentença e ela é justa, a gente fala: ele fez o que deveria ter feito, ele deu aquilo que deveria ter dado. Então, se nós interpretarmos os famintos e sedentos por justiça, poderíamos dizer que felizes são os que são desesperados ou estão desesperados para serem aquilo que deveriam ser. Aqueles que foram chamados para algo e estão correndo com todas as suas forças atrás disso. Mas como isso se conecta com os perseguidos? Porque nós vamos descobrir que todos aqueles que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, eles vão sofrer perseguição. É uma das partes da palavra de Deus que a gente quer pular todo momento, né? O pastor Luciano diz que todas as promessas a gente quer para nós, menos aquela que a gente ia ter aflição no mundo. Que Jesus falou: olha, é verdade, vocês vão ter aflição no mundo. A gente fala: não, essa promessa eu não quero. Mas existe um propósito para isso, e essa noite a gente vai ver que ele é muito maior do que a gente imaginava. A gente vai entender um pouco mais sobre essa justiça, e a gente vai entender por que Deus deixa que nós passemos por perseguições e provações. Porque às vezes é difícil, na nossa cabeça humana, a gente acha que amor é impedir que as pessoas que a gente ama passem por dificuldades ou problemas, quando na verdade o coração de Deus vai muito além disso. Você está comigo ainda, amém? Queridos, a gente precisa trabalhar 2 conceitos nessa noite, e eu prometo para vocês que a gente está treinando para ser cada vez mais breve, e vai ser. Então eu preciso da sua atenção. Você vem comigo, amém? Então não me abandona não, porque quando você fala amém, quando você fala glória a Deus, eu sinto que eu estou me comunicando, e aí eu posso pular para o próximo exemplo. Amém? Amém? Glória a Deus. Justiça, a gente falou que é isso, é o exemplo de alguém que é o que deveria ser, ou alguém que dá aquilo que deveria dar, alguém que exerce seu dever, que abriu mão de direitos, às vezes, que tem para exercer seu dever. Mas a gente poderia entender que justiça também tem a ver com verdade e luz. Por exemplo, um juiz que está julgando um caso, e ele traz uma lei que esclarece, que traz luz, que clareia, que ilumina o que talvez estava confuso. E dizem: esse juiz é bom, ele é justo.
Ou um juiz que não só traz luz, mas ele traz verdade. Quando alguém se sente injustiçado, ele vai dizer que o que aconteceu foi uma mentira. Então a gente podia entender que justiça, ela é igual a verdade e luz. Quando Deus quer exercer justiça sobre um lugar, ou Deus quer trazer justificação, Ele precisa trazer luz para que aquilo que estava escuro, aquilo que estava escondido, aquilo que antes era mentira, agora seja transformado em verdade, que venha a luz. Você está comigo, amém? Um exemplo que a gente pode entender disso é o que a gente falou, por exemplo, desse juiz que traz a verdade sobre algum assunto. E você lembra da história de Salomão, quando ele vai julgar, e tinham duas mulheres que estavam brigando, eram duas mulheres prostitutas que tinham tido um filho, e elas dividiam uma casa, e uma delas dorme sobre o filho, e o filho morre sufocado. Quando a que tinha o filho vivo acorda, o filho morto foi colocado do lado dela, e o que era dela vivo, aquela que dormiu sobre o filho, roubou. E como você fala de quem é quem? Então elas chegam perante Salomão e falam, olha, o filho é meu, não, o filho é meu, não, o filho é meu. E Salomão tem uma luz. E ele diz, vocês estão brigando? Então vamos cortar no meio essa criança. E quando o soldado está para cortar no meio, a mãe verdadeira fala, não, deixa com ela então. E aí todo mundo fala, nossa, como Salomão foi sábio, como ele foi justo. Por quê? Porque ele trouxe verdade e luz. Amém? Outro conceito que a gente precisaria entender, além de justiça ser igual à verdade e trazer luz, seria o princípio de ajustar. A gente pincelou sobre isso no Fome e Sede de Justiça. Mas o princípio de ajustar significa tornar justo. É o exemplo que eu dei para você que eu estava colocando varão de cortina na minha casa, que eu sou sensacional para fazer esse tipo de coisa. Eu demoro 6 horas para conseguir fazer um furo. E eu fico assim, muito revoltado. Mas eu tenho amigos que são bons em fazer isso, me ajudam. Quando eles não me ajudam, eu passo a tribulação sozinho mesmo. Enfim, tentei colocar um varão de cortina, mas a broca era maior do que o parafuso que eu tinha, então não ficou justo. Então a minha cortina ficou caindo, inclusive está caindo ainda. Quem quiser me ajudar, segunda-feira cola lá em casa. Minha esposa está esperando 2 semanas arrumar essa cortina. Mas eu precisava ajustar, não estava justo o suficiente. Então, não era o que deveria ser. E não estava sendo o que foi feito para ser. O quê? Segurar o varão, o furo que eu fiz. Um outro exemplo que a gente pode usar, e esse eu queria que a gente se atentasse melhor, é uma noiva que vai se casar. Quem já foi noiva aqui? Levanta a mão. Quem é noiva agora? Levanta a mão. Tá? Quem quer ser noiva, levanta a mão. Ô gurizada, pelo amor de Deus. Só olha para o lado, irmão. Rapaz. Mas já vou dar um spoiler para você que quer ser noiva. É bom que mulher gosta disso, né? Se fosse o noivo ia ficar muito ruim. Mas você que será noiva, que é noiva, ou que foi noiva vai lembrar, você prova o vestido várias vezes antes do casamento. Sim ou não? Por quê? Porque cada prova que você faz do vestido, o lugar que está te alugando, te vendendo ou fabricando o vestido precisa ajustar esse vestido, precisa tornar ele justo. Por quê? Porque geralmente as mulheres querem entrar mais esbeltas. Não sei o que isso significa, mas é uma palavra que meu pai falava. Elas querem entrar diferente, então elas comem bolacha, água e sal durante 1 ano e tomam chá, para que o vestido cada vez mais esteja ajustado ao ideal que elas tinham para entrar no dia do casamento. Então, quando a gente pensa em ajustar, a gente pode pensar numa noiva que está constantemente provando e avançando no propósito que tem, para que ela se ajuste, ou melhor, ela entre dentro do ideal que ela precisava. Ajustar, tornar justo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles Sabe, a gente vê homens sendo perseguidos por causa da justiça e também com fome e sede de justiça desde o começo da história. Em Gênesis, no capítulo 4, depois da queda, nós vamos ter o primeiro homem que foi perseguido por causa da justiça que ele buscava. Abel, o nome dele. A Bíblia diz que Eva dá à luz a um filho chamado Caim e dá à luz a um filho chamado Abel. Diz a Bíblia que depois de um tempo,
Caim ofereceu, depois no final de um tempo, Caim ofereceu o fruto da terra, porque era lavrador, mas que Abel ofereceu das suas primícias, uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agrada da oferta de Abel e de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim e nem de Caim. E o semblante de Caim cai. Ele chama o irmão dele para um campo e ele mata o irmão dele naquele campo. E a gente vê a primeira menção de um homem que morreu por causa da justiça. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 11, capítulo 11, versículo 4, que Abel, oferecendo mais excelente oferta, ele pela fé teve a justificação de ter se tornado justo pela sua oferta. Ofereceu melhor do que Caim. E diz que por meio da oferta dele, mesmo depois de morto, ainda fala. Cara, Abel ofereceu algo que era de direito do Senhor. A gente está falando de justiça. E Abel ofereceu aquilo que ele deveria oferecer, primícias. Você vai ver que Caim ele oferece o final das coisas. Abel oferece o princípio das coisas, porque o Senhor merece o princípio das coisas. Nós vemos Abel e vários heróis, se você vai acompanhar Hebreus capítulo 11, que perseguiram a justiça também. Ele vai falar sobre Abraão, que mesmo sendo velho e não tendo herdeiro, sendo apenas um, Deus o chamou pai de multidões, e ele crê pela fé, e ele é justificado por aquilo que creu. Fala sobre Isaac, fala sobre Jacó, fala sobre Moisés, que foi chamado, fala sobre Josué, fala sobre todos os juízes, e várias partes do Velho Testamento inteiro vai falando a respeito de homens que estavam em busca de algo. Mas a Bíblia vai lembrar em próprio Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, vai lembrar de Noé, que também foi a primeira mensagem desse ano que nós pregamos. E Hebreus capítulo 11, versículo 7 vai dizer que Noé, pela fé, divinamente advertido das coisas que haveriam de acontecer, que não haviam acontecido, movido por um santo temor, construiu uma arca do qual salvou a sua família e por meio da qual condenou o mundo. E foi herdeiro da justiça, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Agora presta atenção comigo, o capítulo 11 de Hebreus vai falar de heróis da fé que perseguiram algo, que por meio da fé foram tidos como justos, mas vai dizer que eles se tornaram herdeiros da justiça que vem da fé. Isso para que eu e você não nos confundemos dizendo que esses homens eram justos, porque a própria palavra de Deus vai dizer que não há um justo sequer. Romanos capítulo 13 vai falar a respeito disso. O apóstolo Paulo, Romanos no capítulo 3, versículo 10, diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Ele está fazendo referência ao Salmo 14, ao Salmo 53. Ele está dizendo, não há nenhum justo. Então quando a Bíblia diz, no capítulo 11 de Hebreus, que esses homens alcançaram a justificação pela fé, eles foram herdeiros da justiça pela fé. Você está comigo, amém? Mas você também vai se lembrar, se você estava na mensagem de mansos, que a recompensa dos mansos é herança. E herança é você receber algo pelo qual você não trabalhou. O apóstolo Paulo vai dizer que esses homens, eles não se tornaram justos por algo que fizeram, mas eles se tornaram herdeiros da justiça por meio da fé que professaram e pela busca e sede e fome que tinham pela justiça. Vocês ainda estão comigo? Glória a Deus. Mas não há um justo sequer. Isaías 64:6 diz, somos como impuros, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e o vento das nossas iniquidades nos levam para longe. A gente tem falado a respeito disso, é por isso que a mensagem do reino de Deus é um arrependimento. É uma mensagem de se converter, voltar-se pelo caminho onde estava e voltar para o caminho certo, que é em direção a Deus. Esses homens não puderam, ninguém no Velho Testamento pôde ser de fato justo. Por quê? Porque estava impossibilitado pelo pecado e pela carne. Parecia que não havia esperança, mas
Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 4, que é o último capítulo do Velho Testamento, existe uma profecia. E a profecia diz, antes que Deus ficasse 400 anos em silêncio, no interlúdio de Malaquias a Mateus, diz no capítulo 4, no versículo 1 e 2, pois eis que vem o dia, presta atenção, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Por quê? Porque não tem nenhum justo. Mas o versículo 2 diz, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Ele está dizendo, olha, não há esperança porque o dia do Senhor vem e esse dia vem como fogo. Mas vocês que temem o Senhor, vocês que estão correndo, estão sedentos e famintos por justiça, vai vir o sol da justiça. E esse sol da justiça vai trazer sobre as asas salvação. E a pergunta é, quem é o sol da justiça? Há 400 anos de silêncio, quem é o sol da justiça? Lembra que nós falamos justiça, ser luz, verdade? Um dia está Maria, lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 31, e eu estava lendo hoje de tarde isso, cara. E quando eu comecei a ler, eu não consegui nem... Eu demorei muito para escrever essa mensagem, porque eu só chorava. Porque Lucas, no capítulo 1, versículo 31, quando o anjo se encontra com Maria, ele diz assim, olha, agraciada você, mulher. Você, Maria, foi escolhida. Você vai dar a luz. Já parou para pensar por que chamam isso quando alguém nasce? A mulher deu a luz. De repente está esse anjo e ele chega para Maria e fala assim, Maria, acabou 400 anos de silêncio, a promessa do sol da justiça chegou e sobre as asas ele traz salvação. Você vai trazer luz para o mundo. E a Bíblia vai dizer que Maria deu a luz a Jesus. O anjo diz, o seu nome será Jesus, que se chama Jeová é salvação. E de repente o mundo vê essa luz, do qual o apóstolo João escreve no capítulo 1, dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele era a luz do mundo. E as trevas não prevalecem contra a luz. No Antigo Testamento, os heróis da fé foram perseguidos pela fome e sede que tinham dessa justiça, a pessoa de Cristo, porque nada do que eles pudessem fazer seria suficiente pela carne enferma, mas eles foram justificados, receberam uma herança de justificação pela fé. Jesus não dá testemunho disso em João no capítulo 8, quando ele diz, Abraão viu o dia em que eu viria e se alegrou. Quando o filho dele deixa de ser morto para que um carneiro preso pelos chifres pudesse morrer no lugar. Quando a gente entende isso, a gente percebe que todos aqueles que perseguem e têm fome e sede de serem aquilo que deveriam ser, a justiça que de fato é Cristo, eles vão ser perseguidos. Porque quando a luz chega em um lugar, ela causa incômodo. Sabe quando você acorda, eu não sei você, mas eu gosto de dormir com tudo escuro, assim, não dá para ver nada na minha frente. A Marissa não gosta muito, então eu deixo um pouquinho aberto. Mas eu gosto de dormir assim, no breu mesmo, no escurão. E aí, de repente, quando acende a luz, o Daniel, cara, meu filho de 1 ano e 10 meses, é sempre assim, porque ele dorme bem no escuro mesmo. E aí, quando eu vou de manhã pegar ele assim, que eu acendo a luz, a cara dele está como? Ele está assim, né? Ele está com o olho fechado, ele já começa a reclamar que a luz é muito forte. Porque, para quem está no escuro, uma luz repentina realmente é incômoda. E todas as vezes que a gente manifesta a justiça que é Cristo em nós, isso incomoda as pessoas, vai acontecer. O próprio Jesus falou, olha, se me odiaram a mim, eles também vão odiar vocês. E por que odiaram a Jesus? Porque eles denunciavam as obras deles que eram más. Os heróis da fé anelavam justificação. João Batista, ele não quer batizar Jesus para arrependimento.
Jesus chega, começa o ministério dele, João Batista dá testemunho de Jesus, e Jesus chega para ser batizado, um batismo de arrependimento. João Batista fala: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés, eu não tenho como te batizar. E Jesus traz uma resposta em Mateus no capítulo 3, no versículo 15, que eu amo. Ele diz: mas Jesus lhe respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. O que Jesus está falando? Que precisava ser batizado por um batismo de arrependimento, mesmo que ele não precisava se arrepender de nada, porque já era perfeito. Ele está dizendo: João, é necessário que se cumpra toda a justiça. Eu tenho que ser aquilo que eu devo ser, e eu devo passar pelo caminho de todos os homens. É por isso que Jesus não trapaceou. Repete comigo: ele não trapaceou. Jesus não trapaceou, porque a justiça é verdade e a justiça é luz. Eu sempre digo isso. O escândalo do evangelho foi sim Jesus ter se entregado na cruz, mas cara, também foi que ele passou 30 anos numa aldeia e ninguém percebeu que Deus estava lá. Max Lucado, num dos seus livros, diz: você já parou para pensar que quando Maria beijava o rosto de Jesus é como se estivesse beijando o próprio Deus? O Deus que criou todas as coisas, o conselho do governo da Trindade, que disse façamos, a gente está junto nisso aqui. Ele está segurando o dedo da Maria com a palma da mão dele fechada, cara, o mindinho. João, é necessário que se cumpra toda a justiça. Então Jesus passa todo o tempo dele aqui exercendo justiça, ser exatamente como deve ser. Jesus disse: eu não vou trapacear, porque justiça é verdade e justiça é luz. E você sabe, porque você leu o ministério de Jesus nos evangelhos, ele realmente incomodava, porque a luz era incômoda. Ele trazia verdade e luz em todos os lugares que ele entrava, e os homens, eles não queriam a luz. Olha aqui em João, no capítulo 3, do versículo 16 ao 21, o apóstolo vai declarar: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Esse é o julgamento. Qual é o julgamento? Qual é a condenação? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Cara, quando você se tornar pai, você vai aprender muito mais coisas do que quando você não é pai. O Daniel, ele é um amor, cara. A gente ama ele, a gente profetiza, ora todo dia sobre ele. A gente ensina as coisas para ele, mas tem um monte de coisa que a gente não ensina para ele. E uma das coisas que a gente não ensina é quando a gente fala não, para ele não fazer alguma coisa, ele não pegar alguma coisa, de repente ele está quieto, cara, e a gente vai procurar, ele está escondido em algum lugar, mexendo no que não podia mexer. A gente fala: não, Daniel, não pega isso aí, celular é da sua mãe, você não pode mexer em celular. E de repente a gente está distraído, cadê o celular? Sumiu junto com ele. E ele está, cara, atrás da cortina, em algum lugar, mexendo no celular. E eu falo: ei, filhote de Adão, sou eu todinho com Deus às vezes. Porque quando a gente quer fugir de Deus, a gente faz o que Adão fez em Gênesis no capítulo 3. Ele estava nu e ele se escondeu. E a pergunta de Deus é: Adão, onde é que você está? E não o que você fez. Por quê? Porque o que importou para Deus foi o problema do que ele fez, é que levou para ele um lugar que não devia estar, que era na escuridão, longe de Deus. Mas Deus tinha um plano de justificação, glória a Deus. Todos aqueles que recebem a justiça de Deus e são justificados por meio de Jesus, agora também têm uma missão. Assim como esses heróis da fé herdaram por meio da fé a justiça na pessoa de Cristo, nós que vivemos no tempo da graça, ai meu irmão, é por isso que o escritor diz que aqui Jesus fala: olha, os profetas,
Eles queriam viver e ver o que vocês estão vendo agora. A concretização daquilo que foi prometido. Justificação, aleluia. Tem uma canção que eu amo, que ela diz assim: eu não preciso mais esperar a viração do dia para te encontrar. A justificação por meio de Cristo é que Ele nos tornou agradáveis a Deus mais uma vez. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17 a 21, diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram novas todas as coisas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério, o trabalho da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Porquanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Você está entendendo que perseguidos por causa da justiça é só porque nós recebemos a pessoa de Cristo e fomos transformados por Ele? O mundo e Satanás, ele nem sempre é contra a boa moral. Isso é só uma parte do contrato, mas as letras pequenas, ele quer extirpar o nome de Cristo que está sobre todo nome. Ele quer tirar a preeminência, ele quer tirar o princípio de Cristo ser tudo em todos, porque essa é a vontade de Deus. Agora vocês entendem que a herança, o que é essa herança de justiça que os pais da fé anelavam? É isso que eu e você estamos vivendo hoje, cara. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu nunca esqueço, eu só ouvi o meu pai pregar uma vez na vida. E eu acho que ele só deve ter pregado uma vez na vida. Mas eu nunca esqueço uma frase que ele falou. Ele disse que quando a gente chegar no céu, talvez a gente vai querer conhecer um monte de gente. Você talvez tenha na tua cabeça quem você quer sentar e trocar uma ideia. Mas aí quando a gente chegar perante Paulo, a gente vai falar: Paulo, e aí, conta para mim. Meu pai falava assim: cara, na verdade Paulo vai olhar para você e vai falar bem assim: o que eu fiz está escrito, quero saber o que você fez. E aí, Abraão? Nossa, Abraão, foi legal. E Abraão fala: legal, irmão, você tinha o Espírito Santo dentro de você na terra. E aí, Josué, como é que foi cair os muros de Jericó? E aí Josué vai dizer: os muros de Jericó, cara, conta para mim o que era orar e alguém ser curado. Você está comigo? Esses homens que pela fé, eles herdaram justificação, o que eu e você recebemos por herança, hoje, porque a recompensa dos pobres em espírito, a recompensa dos que são perseguidos por causa da justiça que é Cristo, é um galardão, não será. Você está comigo? Se a igreja de Jesus entendesse isso, não tinha espaço nas igrejas dessa cidade, cara. Mas por que Deus permite que os seus filhos passem por essas perseguições? Cara, Rafa, você falou que as perseguições acontecem porque existe um mal que milita contra a luz, que são as trevas, e elas querem acabar com... E não vão conseguir, porque o reinado de Cristo já está estabelecido, filhão. É só ler em Apocalipse. Jesus disse: está consumado, não tem mais volta. Mas por que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandecesse a luz? Porque Ele só domina onde está escuro, e quando vem a luz, traz justiça e verdade. E os homens amaram mais as trevas, e por isso que perseguem todos aqueles que andam na justiça de Cristo. Mas por que Deus permite isso? Lembra que nós falamos sobre ajustar? E o exemplo que nós demos é com uma noiva. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 ao 10, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, preste a ser revelada no último tempo. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, dever, ser entristecidos por todo tipo de provação, de ajuste. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Repita comigo, quando Jesus Cristo for revelado. Se a gente entendesse que o princípio de toda tribulação e perseguição que nós passamos por causa da justiça, nada mais é do que o Senhor nos ajustando para revelar Cristo. Porque não há como a gente ser manso se a gente não for injustiçado. Não tem como a gente reconhecer que somos pobres de espírito enquanto estamos cheios de nosso próprio egoísmo. Não existe nenhuma maneira da gente ser misericordioso se ninguém pisar nos nossos calos. Todas as tribulações e perseguições por causa do nome de Cristo, disse que não só resultam em uma herança incorruptível, mas também ela resulta em glória, honra e louvor quando Jesus Cristo for revelado. Ele pode estar falando da revelação gloriosa de Jesus no último dia, mas ele pode estar falando da revelação da glória de Jesus através da sua vida também. Porque a Bíblia diz que nós, com rostos desvendados, refletimos a sua glória como por um espelho. É muito fácil ser cristão. Eu lembro que na Copa de 2006, quando o Brasil perdeu, eu estava indignado, cara, chorando, indignado. Minha mãe falou, você está chorando por quê, filho? Eu tinha 15 anos nessa 2006, a Copa do Mundo. A gente estava com um timaço. Mas a gente vai ganhar o Hexa esse ano. A gente estava com um timaço em 2006. Quem lembra, lembra. E eu falei para minha mãe, mãe, sabe o que mais me dói? É que Deus não glorificou Kaká. Porque se tivesse ganho, ele ia ter apontado para o céu, ia ter botado a faixa de 100% de Jesus. Como é que Deus pode fazer isso com o filho dele? E aí minha mãe falou, Rafa, você não entendeu o que é glorificar Deus ainda. E quando eu fui crescendo, eu fui entendendo. Eu lembro que em 2001, o Estado Islâmico invadiu o Iraque. 92% em menos de meses de todos os cristãos no Iraque, eles foram ou mortos ou forçados a fugir das suas casas. O Estado Islâmico desenhava um N em árabe de Nazareno na porta das casas para que todo mundo soubesse que aquela casa estava condenada. Não existia tempo de pegar absolutamente nada, a não ser o mais valioso que eles tinham, que eram suas famílias. Eu lembro que quando eu estava no México, e depois de muito tempo eu não fiquei sabendo dessa história, porque não é interessante para a mídia contar isso. Eu lembro que eu entrei num... a gente é jovem, às vezes faz umas loucuragens, né? Eu entrei num estúdio de tatuagem e falei, cara, você sabe escrever árabe? E eu mandei ele escrever um N de Nazareno grande na minha coxa direita. E aí me perguntaram, cara, por que fez isso? Eu falei, cara, porque se um dia eu reclamar de alguma coisa que eu sofro, entre aspas, pelo Evangelho, eu tenho que olhar para esse N aqui de Nazareno e falar que eu nem sou digno de estar sofrendo por causa disso aqui. Eu poderia contar milhões de histórias. Você pode ler Heróis da Fé de Orlando Boylan, sobre homens que a gente às vezes nem sabe o nome, que foram mortos por causa da fé. A gente como igreja precisa entender os apóstolos, depois de terem sido açoitados a primeira vez, por estarem pregando o Evangelho, a Bíblia diz que eles saem felizes por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo, cara.
Eu não estou com medo das eleições por perseguição, nem um pouco, irmão. Medo não, mas tristeza sim. Porque quem sofre com a perseguição da igreja não é o crente nem a igreja, irmão. É o ímpio que não conhece. Porque hoje você pode convidar um amigo para vir aqui ouvir o evangelho. Ou na sua casa para ouvir o evangelho. Mas na Coreia do Norte não tem como, cara. Eles têm que rasgar metade da folha de uma Bíblia. As pessoas às vezes falam meio assim, poxa, Rafa, cara, bota a mão na minha cabeça para ter esse dom de memorizar versículo aí. Eu nem acho que eu memorizo tanta coisa assim. Você tem que ouvir o pastor Luciano pregando. Cara, se um dia você não abraçou tua Bíblia e chorou por poder segurar uma, você precisa conhecer Ministério Portas Abertas, da igreja perseguida. Cara, tem vídeos que rolam na internet de tribos indígenas recebendo a Bíblia, chorando, segurando e beijando a Bíblia. E a gente tem mais 10 em casa, a gente nem abre. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, a pessoa de Cristo. O apóstolo Pedro diz na sua carta dizendo, ei, é bom que vocês sofram por causa de Cristo. Ruim seria sofrer se fosse bandido, se fosse assassino, mas se com mentira vocês sofrem, ele diz assim, olha, que ninguém fale nada sobre vocês de más obras. E tem crente que é perseguido não é por causa da justiça, nem por causa de Cristo. Tem crente que é perseguido porque tem a boca grande mesmo, que tem o coração pequeno, que não vive o evangelho na sua casa de verdade. Irmão, vou falar um negócio para você, cara. Tem muito crente que está esperando a volta de Cristo para não passar por perseguição. A perseguição já existe, cara. É só você olhar para outros lugares do mundo. E às vezes a gente ora dizendo, Deus, obrigado porque a gente não passa por isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que orar para receber perseguição. Não, que bom que a gente pode pregar a verdade livremente, glória a Deus. Mas então vamos aproveitar isso aí e vamos pregar a verdade livremente, com paixão. Porque custou muito caro essa justificação. Essa justificação, ela custou muito caro. E olha só o que ele termina dizendo. Pois vocês estão alcançando o alvo da fé de vocês, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram da graça destinada, que a vocês foram entregues. Essa vestimenta que precisamos ajustar, que a gente precisa se ajustar a ela, e não ela a nós. É a própria justiça, é o próprio Cristo. Não diz a palavra de Deus isso? Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e nos vistamos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, com quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação. Não desavença e inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse ajuste que a tribulação e a dificuldade traz, é toda vez, cara, tem uma frase, eu não lembro de quem é, mas eu amo ela, diz assim, talvez nunca digamos, Jesus é tudo o que precisamos, até que Ele seja tudo o que temos. Eu lembro que eu ouvi quando eu tinha 18 anos, eu nunca mais esqueci essa frase. E todas as vezes que eu entro na presença de Deus, eu agradeço por ter Jesus, tudo que eu preciso. E não tem por que ter medo de fazer orações perigosas, porque, cara, a gente recebeu a herança da justificação. O que pode fazer o homem conosco? É por isso que Jesus declara para os seus discípulos, em João no capítulo 16, ele diz assim, olha,
vocês vão ser entregues nos sinédrios e vocês vão ser açoitados e até mortos. Mas eu estou avisando com antecedência, porque eu estou aqui, não falei no começo que eu estava com vocês, mas eu estou avisando agora porque eu não vou mais estar com vocês. Mas não se entristeçam por causa disso. Se eu não for, eu não vou rogar, eu não consigo enviar o Consolador, então eu vou para enviar a vocês o Consolador, e ele vai convencer. Essa palavra no original, convencer, significa prestar contas ou contabilizar, trazer um juízo. Pode olhar no original lá. Ele vai convencer, ele vai trazer o acerto de contas da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque todos nós nos afastamos de Deus. Da justiça, porque Ele nos deu de presente uma herança incorruptível, que é a justificação por meio de seu Filho. E do juízo, porque todos aqueles que ignoraram, não haverá segunda chance. Do pecado é porque a porta estava aberta, igual a música do Isa, como pode me amar sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta. A gente fugiu. Esse é o pecado. A justiça é que Deus não trancou a porta, Ele deixou aberto, como aquele pai que espera a volta do filho. Mas do juízo, para todos aqueles que não quiseram voltar e passar por essa porta, que é a própria justiça, a pessoa de Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, de serem considerados dignos, de sofrerem por amor de Cristo, porque deles é o reino dos céus, porque deles é uma recompensa incorruptível. Essa vida é muito curta, irmão. Eu falo isso várias vezes, os jovens, eles continuam perguntando a mesma coisa. Cara, o que te fez a pegar em Cristo? O que te fez a pegar Cristo? Eu falei, irmão, eu quando tinha 15 anos, eu entendi uma coisa importante. Só tem uma vida para viver, irmão. É só uma. E não tem mais volta. O dia de hoje não volta. O de amanhã não volta. Você pode ter adorado Jesus do jeito que você queria hoje, mas esse sábado não volta. E todo sábado nosso coração grita e eu pergunto, Senhor, e se você voltasse hoje? Se você voltasse hoje? Existe a palavra fé no grego, mas no hebraico a palavra fé, ela não existe da maneira como nós conhecemos. O conceito de fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam, parece ser muito abstrato, porque quando foi escrito o Novo Testamento, foi escrito para os gentios entenderem a respeito disso também. Mas a palavra fé no hebraico, ela se assemelha a uma palavra chamada emuná, que significa literalmente uma estaca firmada na terra que segura uma tenda. Você está comigo ainda, amém? Essa é a conclusão. E eu vi uma vez um rabino explicar o que era fé e o que não era fé. Nem cristão ele era. Ele disse, emuná não é quando um ladrão está prestes a entrar numa casa e faz uma oração dizendo, ó Eterno, que este dono da casa não esteja armado. Ele disse, isso não é emuná. Emuná é alguém que vive de acordo com a justiça e retidão, na luz e na verdade da lei do Senhor. Aí ele vai dizer, emuná é uma verdade e uma luz tão conectada com a pessoa que a carrega, que não é possível fazer separação entre ela. E ele falou, e o melhor exemplo do que é fé para o judeu, ou emuná, é o martírio. É alguém chegar e falar bem assim, nega Cristo, por exemplo. Ele falou bem assim, eu não consigo, nem se eu quisesse. Porque ele é tão verdade. Porque ele é tanta luz, que eu não consigo fechar meu olho de novo. Eu não consigo fechar meu olho de novo. Coloque-se de pé comigo nessa noite, por gentileza, querido. Eu queria dizer para vocês que, aparentemente, eu falei que Abel foi o primeiro que foi perseguido por causa da justiça. Mas ele não foi o primeiro morto por causa da justiça.
A Bíblia vai dizer em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 21, depois que o homem comete o pecado, e Deus dá a recompensa da obra de cada um, de Adão, de Eva e da serpente. A Bíblia vai dizer que o homem, quando se escondeu, quando ele fez roupas com folhas de figo. Você está comigo ainda? Bem? Com folhas de figo para cobrir a sua nudez. Mas no versículo 21 do capítulo 3 diz que Deus fez uma roupa de peles para Adão e Eva. Essa é a primeira menção subliminar que nós temos de morte na história. E se você perguntar o que esconde mais a nudez, uma roupa de folhas ou pele, no final das contas esconde do mesmo jeito. Mas é como se Deus estivesse dizendo, não há como você esconder a sua nudez com a força do seu braço. Mas sabe o que mais pega meu coração? Cara, de verdade. Ô Gabi, atrás ali está a minha jaqueta. Você pega a minha jaqueta? O Luiz está ali, minha jaqueta. Ou o João. Obrigado, João. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Eu vou ler com vocês, eu não posso falar errado de memória. Eu ia tentar falar parafraseando, mas eu preciso ler. Gênesis capítulo 3, versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Essa palavra vestiu significa trajar, colocar as vestes, estar completamente vestido. Deus poderia ter feito a pele, a roupa, e ter feito assim para Adão e Eva, ó. Tá aí, ó, sem vergonhice. Cobre isso aí agora. Você consegue imaginar Adão parado e Eva parada, e Deus tirando as folhas de figueira deles? De repente Deus colocando, Deus vestindo eles como um pai veste um filho que se sujou da lama. Esse é o custo da sua herança, de ser justo em Jesus Cristo. Agora não tem mais nenhum cabimento a gente pensar, por que perseguição? Por que os que são perseguidos, pela justiça são perseguidos? Aí a pergunta é por que não? Nos justifica, nos torna justos, nos torna de acordo com essa vestimenta, que é a pessoa de Cristo. Jesus na cruz, ele grita, tenho sede. Você está comigo? Nós falamos sobre fome, sede e justiça. Jesus falou para João Batista, convém que se cumpra toda a justiça. E na cruz ele grita, tenho sede. Mas se você ler uns versículos anteriores, quando eles chegam na Gólgota, eles querem dar de beber para Jesus e ele se recusa a tomar. Por quê? Porque ele não está com sede. Pelo menos não a física. Jesus sofreu tudo que o homem sofreu, faltava só uma coisa: sede de Deus. Salmo no capítulo 42, o salmista diz, a minha alma tem sede de você, como a corça anseia pelas águas. Sede dessa justiça que nos reconcilia. E Jesus olha para o céu antes de entregar o seu Espírito e ele diz, eu tenho sede. Era isso que no Getsemane ele mais estava aterrorizado. Não era a dor, era a sede. Era a sede que o mundo sente sem Deus. Esse é o custo da sua herança de justificação. Não se preocupem com um homem que pode matar o corpo. Por que o apóstolo Paulo, ele escreve a carta dizendo, Pedro também fala, estou prestes a deixar esse tabernáculo e está tudo bem. E o apóstolo Paulo, na sua última carta, escreve, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, a coroa proposta para mim e todos aqueles que amam a sua vinda.
Ele diz, eu estou indo para Roma e eu sei que eu não vou voltar, o Espírito Santo já me mostrou que eu não vou voltar. Aí você fala, Paulo, você está doido então, cara? Você está indo tranquilão para a morte? Ele fala, eu estou. Por quê? Ele diz, porque eu não sei se fora do corpo ou no corpo. Mas quando eu cheguei no terceiro céu, eu vi coisas inefáveis. Essa herança que já é nossa, a gente ainda não tem ideia, cara. Eu queria fazer uma oração nessa noite. Primeiro, essa consciência da justificação que eu e você que estamos aqui, e nós sabemos um pouco disso temos, e como às vezes somos irresponsáveis, e nós reclamamos por tão pouco. Espírito Santo nos perdoa porque reclamamos, às vezes por tribulações que passamos, achando que não merecemos passar por isso, quando na verdade a tua palavra diz que a breve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória, que o Senhor está trabalhando nesse vaso de barro, e o Senhor está apertando muitas vezes, sim, mas quanto mais o Senhor aperta, mais o oleiro aperta, mais as suas digitais ficam impressas nesse vaso. Então Jesus, custe o que custar, tenha a nossa vida por completo, nos possua por inteiro, para que nós possamos ser aquilo que deveríamos ser, justificados por Cristo, revestidos dele todo dia, tirando e ajustando a nossa vida nessa roupagem, essa couraça da justiça sobre nós, que nos ajusta para a sua vontade boa, agradável e perfeita. Que sejamos tidos por dignos de viver aquilo que o Senhor deseja que nós vivêssemos, mas que o Senhor use a nossa vida para glorificar. Nós também oramos pelos nossos irmãos em todo o mundo que agora, nesse momento, estão em prisões, estão em cárceres, estão sendo açoitados, mortos, e nós não sabemos o nome deles, mas o Senhor sabe o nome de todos eles. A tua palavra diz que está gravada na sua mão. Esses irmãos que estão enchendo as taças com as suas orações, que o Senhor fortaleça a fé deles nesse momento, que nós possamos nunca nos esquecer que se nós estamos aqui, tiveram homens que deram a sua vida por essa verdade, que pela fé, alguns fecharam boca de leões, como diz Hebreus 11, mas também pela fé, outros foram devorados por leões. A mesma fé que livrou foi a fé que os capacitou a serem entregues por um amor maior. Então nos traz, Senhor, uma vida além daquilo que nós vivíamos antes dessa noite, uma vida de entrega completa, que nós possamos fazer a sua vontade acima das nossas vontades, mas ao ponto de dar a nossa vida por você, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.